Segunda turma do Supremo discute pedido do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, para ser ouvido por último em processo da Lava Jato. A adoção de certa estratégia defensiva não funciona como causa determinante da ordem de manifestação processual de cada acusado. Ministério Público Federal vai investigar contratação de sistema privado para monitorar o desmatamento da Amazônia. Justiça nega recurso e mantém condenação da Samarco pelo desastre ambiental de Mariana em 2015. Conselho Nacional de Justiça revela que participação de mulheres nos cargos mais importantes do Judiciário ainda é pequena. E a inclusão por meio do ensino. Justiça do Rio Grande do Sul oferece cursos para quem já cumpriu pena e para vítimas de violência doméstica. Quando a gente fica nesse contexto, a gente esquece de se atualizar, né? A gente fica para trás. Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo decidiu anular a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. A decisão foi por maioria. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem uns detalhes pra gente. Boa noite, Carla. E foi exatamente isso, Érica. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E só para a gente entender um pouquinho deste caso, além de ter sido presidente da Petrobras, Aldemir Bendini também foi presidente do Banco do Brasil. Em 2017, ele foi preso preventivamente durante uma operação da Lava Jato. O Ministério Público Federal acusa o Bendini de ter recebido propina da Odebrecht para influenciar aí em contratos assinados entre a empreiteira e a Petrobras. Também, segundo o Ministério Público, ele teria pedido 17 milhões de reais também em propina quando era presidente do Banco do Brasil, mas esse dinheiro ele não chegou a receber. Em 2018, Bendini foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Em abril deste ano, ele foi solto por decisão aqui, também por maioria de votos da segunda turma. Os ministros na época consideraram que ele já estava preso preventivamente há um bom tempo e que o caso dele, então, não tinha sido concluído. A discussão hoje no plenário da segunda turma foi saber se ele poderia reapresentar as alegações finais no processo que o condenou na primeira instância. Mas então vamos ver na reportagem como começou este caso. O advogado de Aldemir Bendini defendeu na turma que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras apresente depois dos delatores as alegações finais no recurso que questiona a condenação dele. Para a defesa, do contrário, Bendini seria prejudicado. Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio cardeal da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último. É isso que está. O Ministério Público Federal argumentou que não há nenhum motivo para que ele se manifeste por último e ainda que o fato de apresentar primeiro não compromete a defesa. O paciente tinha conhecimento dos fatos contra si atribuídos. Então essa que para mim é a questão central. O réu se defende dos fatos. Ele tinha conhecimento amplo dos fatos. E pôde, ao longo da instrução, inclusive em depoimentos dos corréus, exercer de forma ampla e satisfatória seu direito de defesa. Então, ao meu ver, ao meu sentir, o que, na verdade, ele pretende é contrapor uma narrativa jurídica àquela narrativa dos réus colaboradores. O ministro Edson Fachin disse que o habeas corpus não poderia ser o tipo de ação escolhido pela defesa, já que não há risco que Bendini volte a ser preso. Sobre ser o último a apresentar as alegações finais, o relator negou esse pedido. A defesa teve acesso integral à imputação e aos elementos probatórios. Por isso, entendo que descabe proclamar a nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual que não decorre de previsão legal. Consigno ainda que o agravante fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório. Em seguida, após pedido expresso, foi propiciada a realização de novo interrogatório, providência que assegurou, como obviamente há de se entender o interrogatório, o exercício da autodefesa após
após a produção de todas as provas colhidas, inclusive eventuais chamadas de corréus ou apresentação de elementos de corroboração. Mas aí, em seguida, votaram os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, e os três votaram a favor de anular a condenação de Bendini. O que isso quer dizer é que agora a defesa vai poder reapresentar as alegações finais na primeira instância. O caso, então, volta para a primeira instância em Curitiba, neste momento exato em que ele poderá reapresentar aí essas alegações finais, tendo já em vista o que foi dito pelos delatores no processo em relação a ele. Bom, essa foi a decisão de hoje da segunda turma e agora voltamos aos estúdios. Érica William. Obrigado, Carla. Já a primeira turma do STF manteve prisão de condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa. Os ministros também julgaram o pedido de habeas corpus de um policial civil de Tocantins. Os ministros julgaram o pedido de habeas corpus do policial civil Maximiliano Santos Silva de Tocantins. Ele e outros policiais foram presos preventivamente em junho de 2016 na Operação Detalhes, para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas. Os policiais repassariam a criminosos informações sobre o trabalho da polícia. 3 meses depois, o relator do caso no Supremo, ministro Marco Aurélio, concedeu o benefício para que Maximiliano respondesse o processo em liberdade. O réu foi então condenado a cerca de 16 anos de prisão, mas recorreu da sentença. E aí começou um vai e volta para a prisão por decisões judiciais. Até que o relator determinou de novo a soltura do policial até o julgamento do recurso. A defesa pediu que a decisão do ministro fosse mantida. O juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração. A Subprocuradoria-Geral da República entendeu que Maximiliano deveria continuar preso até o julgamento do recurso. E a maioria dos ministros seguiu esse entendimento. As informações constantes dos autos indicam a periculosidade dos pacientes, policiais civis, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico, corrupção passiva majorada e violação do sigilo funcional. A primeira turma também manteve a prisão de Mário Plínio de Souza, preso em 2015 pela Polícia Rodoviária Federal, em Marabá, no Pará, com 46 quilos de cocaína dentro de uma caminhonete. Mário foi condenado a 9 anos por tráfico de drogas e corrupção ativa. A Justiça negou que ele recorresse da sentença em liberdade. Em maio deste ano, o ministro Marco Aurélio reconheceu que houve excesso de prazo da prisão e determinou que Fábio fosse solto. Hoje confirmou a decisão. A superveniência da sentença condenatória não torna essa prisão definitiva. Está pendente a apelação no Tribunal Regional Federal. E tem-se a questão alusiva ao excesso de prazo. Ante o excesso de prazo, defiro as ordens. A Subprocuradoria-Geral da República entendeu que o STF não poderia julgar habeas corpus contra a decisão de outro tribunal e pediu que o juiz de primeiro grau se manifeste sobre a prisão cautelar de Fábio. A maioria dos ministros negou o pedido de liberdade. Uma ordem de ofício desta Suprema Corte, no sentido de que voltem os autos ao primeiro grau para que o juiz complemente com a necessidade ou não da condenação, a mim parece viável, mas concessão de ofício, porque eu não conheço do habeas corpus. Entendo que há provas inequívocas de que se trata de um traficante internacional de drogas que recebeu da Espanha um container lotado de drogas que acaba por influir na saúde pública dessa juventude, infelizmente, clientela desses malefícios que a droga traz para a nossa sociedade. Bom, e para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Excesso de prazo e execução provisória da pena foram temas da primeira turma hoje, né? Exatamente. Naquela sequência de habeas corpus, vários habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio e um interessante, cujo julgamento foi iniciado, mas ainda não concluído, em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber envolvendo esse tema, excesso de prazo na prisão. O habeas corpus, ele era contra uma decisão que
o ano passado foi deferida a medida cautelar pelo ministro Marco Aurélio, mas segundo a defesa, o paciente, aqui no caso o réu, teria sido condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão, tendo a prisão preventiva ocorrido em 2013, a sentença penal condenatória em 2015, quando então, em julho de 2015, foi apresentado o recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pudesse analisar a confirmação ou revogação daquela prisão de primeiro grau. Só que até hoje, essa apelação, este recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ainda não foi julgado. E segundo a defesa, o réu teria permanecido preso. Naquela condenação de 9 anos e 4 meses, ele já teria, em tese, cumprido uma pena de 5 anos e 4 meses, que esse teria sido o lapso temporal que ele permaneceu preso, desde a prisão preventiva até a medida cautelar implementada pelo ministro Marco Aurélio em fevereiro do ano passado. E no julgamento de hoje, o que se buscava era o julgamento de mérito nesse habeas corpus, ou seja, que fosse confirmada essa medida cautelar do ministro Marco Aurélio para que ele pudesse continuar em liberdade, respondendo ao processo até que o Tribunal de Justiça possa julgar este recurso. Segundo a defesa ainda, alegou da tribuna, o STJ já teria notificado o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará por 3 vezes para proceder o julgamento do recurso de apelação, mas até agora nada foi feito. O julgamento, como eu disse, foi interrompido em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, que diante dos fatos apontados pela sustentação oral da defesa e também pelo relator, ela quer um tempo um pouco maior para analisar os fatos, se não seria o caso de uma progressão de regime em razão do tempo que ele já esteve preso e o lapso temporal e o tempo pelo qual ele já foi condenado. Então, haveria aí o que a gente chama no direito penal de detração, o desconto da pena já cumprida em relação à pena ao que foi condenado. Então, esse tema deve voltar à primeira turma. Karina, e nessa semana não haverá sessão plenária no Supremo, né? Por quê? Exatamente, Érica. O ministro Dias Toffoli, na sua gestão, implementou uma nova metodologia dessas sessões plenárias. Decidiu-se que agora, no segundo semestre, pelo menos 2 sessões plenárias serão extraordinárias e vão acontecer pela manhã, para que sobre uma semana toda, para que os ministros em seus gabinetes possam se debruçar sobre pedidos de vistas, processos mais complexos. E, em razão dessa metodologia, 2 sessões extraordinárias no mês de agosto já foram realizadas. Essa semana, quarta e quinta, portanto, não haverá sessão no período da tarde aqui no Supremo, com a reunião dos 11 ministros. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua Obrigado. participação. Obrigada. Até semana que vem. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou recurso da Samarco e confirmou a condenação da mineradora pelo desastre ambiental de Mariana em 2015. A condenação obrigava a empresa a oferecer o que fosse necessário para que os moradores de Colatina recebessem água tratada. Além da Samarco, o município de Colatina e o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental tinham sido condenados a acompanhar a qualidade da água tratada e adequar as estações de tratamento da cidade. No recurso, a Samarco queria levar o processo para a vara de Belo Horizonte, mas os desembargadores entenderam que a lama do desastre ambiental atingiu várias cidades e estados também. E com isso, as ações podem ser propostas em qualquer lugar atingido. O Ministério Público Federal abriu uma investigação no Pará para apurar a intenção do IBAMA de contratar um sistema privado de monitoramento de alta resolução espacial que gera alertas diários de desmatamento. Segundo o MPF, o serviço é o mesmo já feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A investigação veio após a repercussão das queimadas das últimas semanas e pretende identificar os motivos que levaram ao abandono do monitoramento do INPE, respeitado mundialmente. Também quer saber se não existe violação de licitação neste caso. O IBAMA divulgou na página do Instituto na internet um edital de chamamento público para levantar empresas especializadas no fornecimento de serviços de monitoramento contínuo e diário em alta resolução espacial. Para o MPF, o edital não informa o motivo pelo qual o serviço do INPE de monitoramento diário não possa ser usado ou tenha que ser substituído. O MPF enviou ofícios ao IBAMA e ao INPE e cada órgão tem até 30 de agosto para responder aos questionamentos. A seguir, participação de mulheres nos cargos mais importantes do judiciário ainda é pequena. O crescimento da participação feminina na magistratura foi de apenas 1,2 ponto percentual nos últimos 10 anos. Um
pedido de vista suspendeu nesta tarde o julgamento da reclamação disciplinar envolvendo o procurador da República, Deltan Dallagnol, no Conselho Nacional do Ministério Público. A reclamação é de que ele tenha compartilhado informações sigilosas envolvendo a senadora Cátia Abreu. A senadora acionou o CNMP em junho por causa de uma publicação dele no Facebook. O procurador compartilhou uma reportagem sobre ela, onde constavam informações sigilosas de uma investigação que já teria sido arquivada. Para a senadora, a conduta seria uma forma de promoção pessoal. Não há data para a continuação do julgamento. O número de mulheres nos cargos mais importantes do judiciário ainda é pequeno. É o que mostra o estudo Diagnóstico da Participação Feminina no Poder Judiciário, feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Os homens ainda são maioria entre os juízes. As mulheres representam 38,8% das juízas em atividade. O crescimento da participação feminina na magistratura foi de apenas 1,2 ponto percentual nos últimos 10 anos. Além disso, em apenas 5 estados, o número de juízas titulares passa dos 41%. Nos cargos mais altos, como o de desembargador, em apenas 5 estados o número de mulheres ultrapassa o percentual de 43%. São eles Santa Catarina, Pará, Roraima, Mato Grosso e Pernambuco. Em contrapartida, no Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, esse percentual não chega a 16%. O estudo do CNJ comparou ainda o ingresso na magistratura de homens e mulheres entre 1988 e 2017. E os homens também foram maioria. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do McDonald's para cancelar o registro da marca McDoro. Para os ministros da terceira turma, não há possibilidade de confusão entre os consumidores. A empresa McDonald's entrou com pedido na Justiça, afirmando que é titular de diversas marcas formadas pela expressão Mac, além do nome da rede, a exemplo do sanduíche Big Mac, e que por isso teria o direito de impedir o uso do nome McDoro de uma empresa que vende produtos como nozes, amêndoas e castanhas. Foi alegado que houve uma imitação flagrante dos sinais distintivos da marca. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por anular o registro do nome, entendendo que a McDoro estaria se aproveitando indevidamente do sucesso da rede de lanchonetes, o que caracteriza concorrência parasitária. Mas ao analisar embargos de divergência no tribunal, foi considerado que é possível a existência das duas marcas. Foi ressaltado ainda que a proteção de alto renome foi dada ao McDonald's quase 10 anos depois do registro da marca McDoro. Ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, considerou que não há violação de direitos potencial, pois não foram observados elementos que poderiam induzir o consumidor a erro, até porque as marcas convivem desde 1995 e não foram sustentadas alegações de pessoas terem se confundido. Os ministros da terceira turma ressaltaram ainda que, apesar da semelhança visual, gráfica e fonética, nem mesmo a reprodução integral de elementos que caracterizem a marca é suficiente para justificar a decretação de nulidade do registro. A decisão dos ministros da terceira turma foi unânime. O ministro do STF, Edson Fachin, deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República decida se oferece denúncia ou não contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara é suspeito de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. O pai do deputado, o ex-governador do Rio, César Maia, também é investigado no mesmo inquérito. E a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça deve decidir amanhã se os acusados pelo atentado no Rio Centro durante o regime militar ainda podem ser julgados. O episódio, que ocorreu no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi uma tentativa fracassada de ataque à bomba durante um show comemorativo do Dia do Trabalhador, que reuniu mais de 20 mil pessoas no Centro de Convenções do Rio Centro, na noite de 30 de abril de 1981. A bomba explodiu antes da hora. Um militar morreu e outro ficou ferido. No recurso ao STJ, o Ministério Público Federal questiona a decisão do TRF2, que determinou o trancamento da ação penal por prescrição. O MPF sustenta que, de acordo com o direito internacional, o atentado foi um crime contra a humanidade e, por isso, seria imprescritível. A seguir, aprender para incluir. Justiça do Rio Grande do Sul oferece cursos para quem saiu da prisão e vítimas de violência doméstica. A autonomia financeira ela é importante tanto para as mulheres como também para os homens.
Pessoas em livramento condicional têm uma nova oportunidade de inclusão no mercado de trabalho. É o programa Voltar a Confiar, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O programa atende também mulheres que sofreram violência doméstica e os companheiros dela. São oferecidos cursos de garçom, informática básica, manicure e pedicure. Simone é casada há 35 anos. Mãe de 6 filhos, ela ainda não conseguiu se separar do companheiro, que é dependente químico e doente psiquiátrico. Ela é vítima de violência psicológica. As perdas ao longo dos anos foram muitas e hoje ela sofre no corpo as dores por ter cuidado de todos, menos de si mesma. O curso representa para ela um impulso para voltar à superfície e respirar outra vez. Vai trazer uma capacitação melhor, uma atualização, porque quando a gente fica nesse contexto, a gente esquece de se atualizar, né? A gente fica para trás. Para Márcia, é o primeiro contato com um curso profissionalizante de informática. Com o sonho de ser enfermeira, o aprendizado veio complementar o currículo. Separada há 1 ano, sofreu violência psicológica por 27 anos. O medo que eles colocam na gente de que tudo é perigoso, de que nada pode, de que tudo é impossível, de que é difícil, sabe? Da exposição na rua, da exposição aos outros, tu começa a acreditar que tu não pode. E foram os filhos de Márcia que a incentivaram a sair em busca da própria história. Os primeiros passos deram resultados e ela conseguiu uma bolsa para estudar. Quando eu ganhei a bolsa de enfermagem, eu liguei para eles avisando. Então, assim, a gente começou a falar, conversar, a gente falava, chorava, porque, mãe, a gente dizia que tu podia, que tu conseguia, mãe. A gente sabe que tu é inteligente, que tu tem capacidade. A capacitação profissional foi o caminho encontrado pelo Juizado da Violência Doméstica para devolver às mulheres a autoestima e a independência financeira, 2 ferramentas indispensáveis para que elas possam conquistar a autonomia pessoal. Ver a preocupação em querer aprender, o professor está faltando uma questão, ou essa questão aqui eu não encontrei, então há um interesse, há um engajamento. Isso realmente é o que me deixa mais feliz e mais contente como professor. Os cursos também são oferecidos aos homens que se envolveram com violência contra a mulher e pessoas que estão em livramento condicional, atendidas no programa Voltar a Confiar. A autonomia financeira ela é importante tanto para as mulheres como também para os homens, né? Porque é muito importante que eles também estejam no mercado de trabalho, porque em grande parte também dos relacionamentos, essas pessoas têm filhos, né? E ter filhos menores, demanda o pagamento de uma pensão alimentícia para essas crianças. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a Viviane Novaes, que é quem tem as novidades hoje para a gente. Boa noite, Viviane. Oi, Érica, boa noite a você, William, boa noite a todos. A gente começa o giro com uma notícia do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma manteve a cassação da aposentadoria da ex-delegada Marta Vargas. Ela perdeu esse direito num processo disciplinar depois de ser condenada em segunda instância por má conduta nas investigações do caso que ficou conhecido em Brasília como o crime da 113 Sul. Há 10 anos, um casal de idosos e a empregada da família foram assassinados a facadas no apartamento em que moravam. A filha do casal, Adriana Vilela, deve ser julgada este ano como mandante do crime. O Ministério Público Federal no Pará alertou a Polícia Federal sobre o risco grave de ataques aos índios Xicrim, que vivem entre os municípios de Altamira, Anapu e São Félix do Xingu. A área é uma das atingidas pela usina hidrelétrica de Belo Monte e enfrenta problemas com invasores há muito tempo. Mas de um ano para cá a situação piorou. Ontem, lideranças indígenas foram ao MPF relatar que cerca de 300 invasores estão ameaçando os índios de morte e disseram que vão atacar a aldeia. A procuradora da República, Thaís Sante, pediu medidas urgentes à Polícia Federal, como o envio de policiais até o local no prazo máximo de 24 horas para verificar a situação. Bem, e amanhã o Conselho Nacional de Justiça lança o relatório Justiça em Números. A gente adianta aqui alguns dados. Em 2018, quase 79 milhões de processos tramitaram no Judiciário. E pela primeira vez, o número de casos solucionados superou o de processos abertos no ano. O lançamento do relatório será na reunião preparatória para o 8º Encontro Nacional do Poder Judiciário, no TSE, em Brasília.
Bem, e o Giro fica por aqui. As reportagens do nosso jornal estão no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. E você vai encontrar tudo lá, viu? Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com a sessão plenária do TSE. Uma boa noite. Até amanhã.